Bom dia, senhores torcedores do canal Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Para começar, a novela do período agora é a Joe Arias, né? O Fluminense recusou a proposta de 20 milhões de euros pelo Joe Arias e o Wolverhampton ficou de fazer outra proposta. Então, como o Joe Arias quer sair do Fluminense e já tem os valores a receber, tudo lá, vai receber até menos que receber aqui no Fluminense. Ele vai, a intenção dele é ir para lá só para disputar uma Premier League, uma Champions League. Então, a intenção é jogar fora do Brasil, para jogar no campeonato inglês, né? Esse Wolverhampton é um time pequeno, né, de lá, só porque disputa uma Premier League, aí ele quer ir para lá. Tem muitos jogadores que às vezes saem do Brasil, chegam em outro país assim, se dá mal, né? Começa a jogar mal, aí depois volta para o Brasil, volta para outro país, ou fica na reserva. Como vários jogadores daqui do Brasil já aconteceu isso. Mas eu acho que o Fluminense, o Mário Bittencourt está fazendo certo, tem que tentar arrumar um valor maior pela venda do Arias, né? Porque não pode vender por qualquer valor. Agora nós, torcedores, temos que agradecer ao Arias pelo que ele já fez pelo nosso time, né? Pelo clube, deixou o nome dele na história. Só que a gente ainda continua falando que ele deu tudo ao Fluminense. E como eu já falei anteriormente aqui, o Joe Arias não era nada até vir para o Fluminense. Ainda levou mais um ano e pouco, quase largou a profissão por causa do falecimento da avó dele. Quem ajudou o Joe Arias a voltar ao futebol, ainda teve isso, quem ajudou o Joe Arias a voltar ao futebol foram as psicólogas do Fluminense, né, que fizeram a cabeça dele, conversaram com ele, fizeram tudo para ele voltar a ser o jogador que é hoje. Então, ele realmente deve tudo que ele é ao Fluminense. O Fluminense, as psicólogas do Fluminense, tudo que tem no Fluminense, além do futebol dele, é claro, né, que é o principal, mas o Fluminense é que deu luz a tudo isso que o Arias é hoje. Porque, volto a dizer, como eu falei no vídeo anterior, se o Arias ficasse lá na Colômbia, ele talvez não tivesse nem disputando, não tivesse nem jogando na seleção colombiana, porque ele jogava num time pequeno, não tinha nome, né, assim, não era famoso. Podia ser que ele nunca aparecesse para a mídia, nunca fosse para a seleção brasileira, da seleção colombiana. Então, se ele está na seleção colombiana, ele deve muito ao Fluminense ter chegado lá, ter contratado ele e trazido para cá para o Brasil, para ele jogar o que ele jogou e que tem jogado pelo Fluminense. Tem muito futebol? Tem. É muito bom? É. Mas deve muito ao Fluminense. Eu sinceramente, como torcedor do Fluminense e como é um youtuber que eu tenho sido ultimamente, eu tô cansado dessa história. De 6 meses eu quero jogar na Premier League, eu quero ir para a Europa, quero. Cara, eu tô cansado. Na época que eu era novo, eu me lembro que o Fluminense não tinha dinheiro, o Romerito veio jogar aqui no Fluminense, jogava muito. Aí o Fluminense não tinha dinheiro para pagar direito, aí toda vez ele dava entrevista falando assim, eu quero o meu dinheiro, eu quero o meu dinheiro. Ele ficou no Fluminense com tudo isso, fez o nome dele, foi campeão brasileiro, né? Teoricamente é o primeiro título brasileiro do Fluminense, que foi em cima do Vasco. Jogou muito, é ídolo do Fluminense, né? Hoje onde ele vai, todo mundo exalta o nome dele. E hoje o Arias só quer ir para fora, quer ir para fora, quer ir para fora.
Então, cara, vamos esquecer do Arias, vamos deixar o Fluminense resolver a situação dele, o Mário Bittencourt. Vamos parar de exaltar o Arias e vamos pensar em quem que pode vir para jogar no lugar dele. Não é jogar igual a ele, que é meio difícil, mas jogadores que podem chegar e preencher o espaço que vai ser deixado por ele, não em relação ao futebol, mas vaga para jogar e ajudar o time. Hoje, por exemplo, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu estava vendo de manhã cedo, às 7 e pouquinho da manhã, o BTB Esporte tava lá no aeroporto, filmando, né, e fazendo reportagem com o John Kennedy, que chegou ao Brasil. Voltou ao Brasil para jogar pelo Fluminense. Ele chegou aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto, e eu acho que o John Kennedy, ele como jogador de futebol, ele é muito bom. Ele é uma raridade. São poucos que jogam o que ele joga. Mas ele tem que melhorar a cabecinha dele, cara. Ele tem que pensar que ele, para ser bom jogador, se fazer na vida, dar melhor para a filhinha dele, para a esposa dele, ele tem que focar no futebol. No futebol, ter um comportamento digno fora de campo, para que ele possa render o que ele tem que render como jogador de futebol. Porque o futebol dele, ele precisa muito de velocidade também. Ele é um jogador que tem o drible curto, é bom de bola, mas precisa um pouco de velocidade. Como é o futebol hoje em dia, precisa muito da parte física, né? Foi-se o tempo que era um jogador igual o Romário, que ficava parado dentro da área e que num toque fazia o gol. Era um grande jogador, Romário, mas o futebol de hoje, jogador desse jeito não faz mais o nome, porque necessita de muita velocidade e muito preparo físico. E o Joe Kennedy tem isso, tem habilidade também. Só que ele tem que melhorar realmente a cabeça dele para poder ser um grande jogador e continuar gozando desse prestígio que ele tem com a torcida do Fluminense. Que ele, apesar de fazer muita coisa errada fora de campo, a torcida do Fluminense ainda gosta muito dele, cara. Aonde ele passa, ainda mais depois do gol do título da Libertadores. Só que não pode deixar o sucesso subir a cabeça dele. Ele tem que se preparar fora de campo, ter tudo certinho para poder render muito bem em campo. Que ele deu de campo, é um cara fora de série, joga muito. Estou acostumado a vê-lo jogar desde a base. Cansei de ver fazer vários gols bonitos, principalmente contra o Flamengo. Que ele realmente é o carrasco do Flamengo. Como faz gol em cima do Flamengo e normalmente gols bonitos. É o urso, né? Será que vamos voltar a vê-lo comemorar gols em cima do Flamengo? Domingo já é contra o Flamengo. Será que ele vai fazer algum gol? Será que ele vai poder jogar e comemorar que nem urso? Eu espero que ele volte a fazer isso. E que dê alegria, né, ao torcedor do Fluminense, que está meio chateado com a possível, eminente saída, né, do John Arias, que eu acho que não tem como ele não sair. Isso aí já é questão de tempo. É aguardar o episódio final da novela. Agora só resta saber o valor. Aí tem que vir outros jogadores, né? Se falam em muitos jogadores, também outro jogador que pode sair é o Serna, né? Que o empresário dele vive dando declarações na Colômbia, no Peru, querendo levar para vários jogadores de lá, e isso vai criando um mal-estar para o jogador, né? O jogador, se não fosse o empresário, ele possivelmente ficaria melhor do Fluminense. Mas do jeito que está esse empresário, a tendência é ele sair mesmo. Agora, não vai sair de graça, né? Quem quiser levar o Serna tem que pagar. O Fluminense gastou dinheiro com ele, não vai deixar ele sair de graça.
E a tendência é realmente ele sair. Agora, quem pode o Fluminense trazer pro lugar do Arias? Pode trazer. Eu gostaria de ver o Roger Guedes vir para o Fluminense. Não é a mesma função do Arias, mas seria um grande reforço para o Fluminense também. O, teria que ser um meia também, né? Para jogar ali junto com o Ganso, revezar com o Ganso nos jogos. Queria que o Fluminense atravessasse essa negociação, se é que está tendo mesmo uma negociação. É a do Bahia com, com o time do Nino, porque o Nino tá. Que eu sempre achei o Nino um cara inteligente. Eu achei que a única coisa errada que o Nino fez, não usou a cabeça, foi ir para lá, para a Rússia, né? Para a Ucrânia. Porque lá com a guerra, e ele não pode jogar Premier League, não pode. Então ficou sumido. Sumiu até da seleção brasileira. Ficou esquecido. Então seria uma boa o Fluminense tentar repatriar o Nino. Seria um grande reforço para o Fluminense, o Nino. Seria o Nino, um grande goleiro para a reserva do Fábio, que precisa. O Nino, é, um, um meia para jogar ali, revezar com o Ganso. Um jogador para tentar substituir o Arias. E eu acho que um outro centroavante que eu não tem que aguardar para ver se o se o John Kennedy vai ser o que já foi, né? Vamos ver, aguardar para ver o que acontece. E o Fluminense já está se preparando porque amanhã é o jogo contra o Cruzeiro, né? Vai passar na televisão, até vai passar na Record. Não sei se vai passar no Premier também. Agora, eu acho que o, que o jogo de amanhã é muito importante, né, para o Fluminense, porque ele tem que voltar a ganhar. É, e também tem o seguinte, é, eu não sei qual será parece que tem uma sondagem aí que se aquele jogador do Palmeiras não for lá para a Itália, o Roma talvez tente contratar o Martinelli por 15 milhões de euros. E o Martinelli eu não gostaria que saísse. Eu não gostaria que o Martinelli saísse. O Martinelli tem que ficar, senão vai começar a desfazer o time todo do Fluminense. Então espero que o Fluminense consiga segurar o Martinelli e reforçar o resto do time. Amanhã o time, acredito, se o Fluminense for jogar com 3 zagueiros amanhã, deve ser Fábio, Samuel Xavier, aqui pelas fotos que eu vi, vídeos que eu vi de treinamento do Fluminense, já estava treinando normalmente. Então deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, não, Ignácio, Thiago Silva e Freitas, René na esquerda, Martinelli, Hércules, Nonato. Aí deve ser um jogador, ou o Arias, se puder jogar, se ele não tiver negociado ainda, ou então pode ser o Soteldo ou o Riquelme Felipe e o Cano. Acredito que seja esse time. Ou se for com 2 zagueiros só, aí deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules, é, e Martinelli, Hércules e o. Caraca. Vamos ver, Bernal, Martinelli, Hércules. E aí pode ser o Riquelme ou o Soteldo, o Cano e o Canóbio no lado esquerdo. Pode ser esse time, né? Acredito que possa ser esse time. Mas o importante é ver as notícias de hoje, a chegada do João Kennedy, que
que passou direto do BTB, que eu vi de manhã cedo, 7 e pouco da manhã, se ele vai se apresentar, fazer os exames médicos, se de repente já vai começar a treinar. Para amanhã é muito difícil ele jogar, mas no final de semana acredito que tenha condições. Mas aí ele deve amanhã ir lá no Maracanã para assistir o jogo e, e vamos ver as notícias de hoje, se concretiza a saída do Arias, se chega algum jogador. Vamos aguardar as notícias de hoje para ver o que acontece. No restante, acredito que seja, em princípio, só isso. Dito isso, agora vamos. Qualquer notícia, depois eu tento vir falar com vocês, ou mais tarde ou amanhã. Dito isso, vamos falar o que normalmente eu falo no início do vídeo, que é que todos vocês sabem que eu já falo em todos os vídeos, que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata e estou super endividado. Então, eu fiz esse canal para não entrar em parafuso, para não ter depressão e para contar com a colaboração de todos para ajudar a fazer o canal. Então, eu não sabia fazer nada, comecei a fazer com a cara e a coragem e, graças a Deus, já cheguei a 501 inscritos. Tem uma pessoa de Portugal que se inscreveu, tem 2 pessoas dos Estados Unidos e tem pessoas espalhadas no Brasil inteiro. Tem Mato Grosso do Sul, tem Porto Alegre, tem Espírito Santo, Belo Horizonte, Santa Catarina, tem no Rio de Janeiro, tem vários no Rio de Janeiro, e graças a isso estou com 501 inscritos. Aí eu queria fazer 2 pedidos aos senhores. Como já tem muito mais gente que está inscrito no canal, eu gostaria que todo mundo que estiver assistindo o canal, que se inscreva no canal, dê o like e compartilhe. Isso aí vai ajudar o YouTube a expandir nosso canal para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo inteiro, para muito mais gente, se Deus quiser. E o segundo favor é para... Vocês sabem que esse notebook e o microfone é do meu filho, né, que ele usa para o trabalho dele e também para a faculdade. Aí fica difícil de eu gravar em qualquer horário, até porque eu vendo a sair com minha esposa aqui em Piedade, a gente mora em Piedade, Rio de Janeiro. Então a gente fica vendendo de meio-dia à meia-noite. Até quem quiser comprar açaí, pode pedir pelo iFood, açaí da Lili. É muito bom, não vão se arrepender. E então entre Jacarepaguá e Tijuca vocês podem pedir que vão conseguir comprar entre meio-dia e meia-noite. Então esse meu horário fica tomado de meio-dia à meia-noite, não tem quase como fazer os vídeos, tem que ser antes de meio-dia ou depois de meia-noite. Então eu gostaria de contar com a colaboração de todos que puderem colaborar mesmo, fazendo o Pix. Eu tenho 2 Pix, né? Um é um e-mail, o outro é um número menor, que é para quem tem alguma dificuldade, né? Alguma restrição para poder digitar, como eu que tenho mal de Parkinson, então eu fico tremendo muito. Às vezes erro a tecla na hora de digitar, então aí esse número menor é mais fácil para digitar. Os 2 e-mails, os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Como eu falei no início, os 2 Pix são do Banco PicPay. Então, se vocês puderem colaborar, eu agradeço muito. Qualquer valor, qualquer moeda, agora como tem seguidores, né, pessoas inscritas no canal até fora do Brasil, pode ser
real, euro, dólar, qualquer moeda. Agradeço a todos que puderem colaborar e quem não puder colaborar também. Fiquem com Deus, tenham uma boa quarta-feira. Vamos ver se tem alguma notícia. Se tiver, eu tento vir aqui para falar com vocês. Se não, amanhã eu tento falar com vocês. Eu vou fazer o vídeo no máximo até segunda da semana que vem, porque a cunhada da minha esposa chamou a gente, tá pagando nossa passagem, né? Pra gente ir lá em Aparecida do Norte, terça, quarta e quinta, né? 22, 23, 24, 25. Terça, quarta, quinta, e a gente vai ficar lá de terça até quinta-feira, até quinta ou sexta, e depois a gente volta pro Rio. Aí talvez eu fique esses dias que eu estiver lá sem gravar nenhum vídeo. Aí eu peço desculpa desde já aos senhores, porque eu não tenho equipamento para levar para gravar. Se eu posso tentar fazer alguma coisa com o celular, mas não sei se vai ficar legal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima ou até amanhã, se correr tudo bem. Fiquem com Deus. Que Deus proteja e ilumine o caminho de todos nós.